Vamos orar ao Senhor para apresentar este tempo que nós nos dispusemos a estar aqui por Ele. Jesus. Antes de mais nada, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo neste lugar. Embora já estejamos sentindo a presença do Teu doce Espírito, obrigado, Senhor. O Senhor é Deus que pode fazer coisas inimagináveis. O Senhor é um Deus que pode mudar o curso da história, que pode fazer muito mais, abundantemente além do que aquilo que pedimos, do que aquilo que imaginamos. Todo o poder está em Tuas mãos, todo o domínio está em Tuas mãos. Aleluia. E esse é um dos motivos que nos faz te adorar. Porque não há outro que se compare a Ti, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Oh, aleluia. A Ti apresentamos as nossas vidas em rendição de adoração. A Ti entregamos o nosso coração nesta noite. Sonda-nos, Pai. Corrija o curso dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Leva cada vez mais as nossas mentes cativas à Tua presença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos achismos, porque muitas vezes por acreditar que estamos tanto tempo na Tua casa, já sabemos de tantas coisas ou somos melhores do que outras pessoas. Aí vem o Teu Espírito Santo e nos mostra justamente o contrário, que nós precisamos cada vez mais diminuir para que o Senhor faça o que o Senhor quer. Somos Teus, Senhor. Que sejamos usados neste tempo como canais, que possamos fluir onde o Senhor quer, que não venhamos impedir, que não venhamos tampar, que não venhamos obstruir as saídas em nome de Jesus. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, Senhor, que a cada amanhecer o Senhor nos alinhe ao Teu propósito e que, como ouvimos ontem, que sejamos sensíveis ao que o Senhor vai dizer, a quem o Senhor quer alcançar, o que o Senhor quer fazer através da nossa ação, porque é o Senhor que vai fazer e não nós. Nós somos apenas instrumentos Seus. Somos Teus, Senhor. Eis-nos aqui para dizer, mediante as canções, que faremos o que for preciso para que o Senhor nos note, para que achemos graça diante dos Teus olhos e que a Tua presença venha, que não pararemos de Te adorar até que a glória desça, que nós não temos outro bem além de Ti, que cada louvor entoado, que cada verso, que cada acorde seja para Te exaltar, pois só Tu és digno. E que onde este som chegar, não somente no louvor, mas até a última palavra ministrada aqui, a última oração ministrada aqui, que Teu Espírito Santo alcance aqueles que querem ouvir, aqueles que precisam ouvir, aqueles que ficam esperando dar horário para ouvir a gente cultuar ao Senhor, e que logo eles tenham a coragem de estar aqui conosco. Abençoe, Senhor, essa vida que está agora com o ouvido próximo da parede, escutando o que nós estamos dizendo aqui. Aleluia. Toque para que ela venha. Aleluia. E ela te sinta aqui conosco, e que ela receba a porção que o Senhor tem preparado para ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças te damos por este tempo. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Graças te damos pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as promessas que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada por cada família aqui representada. Obrigada, Senhor, pela futura geração, que são as crianças que estão aqui. Obrigada por cada líder que está aqui, por cada cooperador, pelos pastores. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado.
Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu cuidado, pois até aqui o Senhor nos tem sustentado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças te damos por quem tu és em nós, que mesmo sem um ser tão grande, se preocupa conosco e nos ama de tal maneira que nos quer resgatar todos os dias, se for preciso. Que possamos tocar nessa noite o teu coração com a nossa adoração. Que dos nossos lábios e principalmente dos nossos corações saiam palavras sinceras a ti. Não preocupados com quem está próximo, não preocupados com o que os amigos vão dizer, não preocupados com o que as câmeras podem captar, mas preocupados com o momento contigo. Que nessa noite grandes coisas aconteçam. E a principal dela, que sejamos visitados cada vez mais por tua presença. Precisamos de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos contemplar qual é a tua tal maneira. Queremos ser achados por ti. Queremos ser encontrados pelo teu olhar. Queremos ser tocados por Ele. Sonda-nos, Pai. Sonda cada coração. Sonda cada coração dos que estão ouvindo agora, em nome de Jesus. E venha ao nosso encontro. Toque onde ninguém nunca tocou. Onde nós mesmos quisemos maquiar. Onde nós mesmos quisemos deixar escondido. Toca. Se necessário for reunir a ferida, reabra. Mas que com teu amor o Senhor cure. O Senhor feche. Em nome de Jesus. Cura, Senhor. Restabeleça cada fragmento de alma. Em nome de Jesus. Ao devido lugar. Que sejamos completos em ti todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acampa os teus anjos em volta deste lugar. Anjos de guerra com espadas desembanhadas para que o teu propósito seja cumprido. Em nome de Jesus. E tudo que precisar ser liberado hoje, que seja assim, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. A glória que é tua, Senhor. O louvor é para ti, tudo será para o teu louvor, para a tua adoração. Seja engrandecido nessa noite, seja adorado nessa noite. Santo és, Pai. Faça como tu queres. Glórias a ti, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Aleluia. Glórias a ti. Aleluia. Receba-nos, Senhor. Receba-nos, Senhor, como ofertas vivas no teu altar. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim.
Pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, oh Senhor, olha pra mim, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do teu olhar, Senhor. O teu olhar que transforma, o teu olhar que enxerga aquilo que ninguém vê. Muitas vezes nós nos preocupamos em manter aparência, em dizer que está tudo bem, mas não está. É desse olhar que nós precisamos, Jesus. Que o Senhor enxergue em nós com o teu olhar o que precisa ser transformado, o que precisa ser restaurado. Transforma. Que cadeias sejam abertas agora em nome de Jesus. Que capacetes que tampam as audições, tampam os ouvidos, sejam retirados agora em nome de Jesus. Libera, Senhor, todos os nossos sentidos, para que possamos sentir, para que possamos te perceber, e para que não percamos a oportunidade que nós temos hoje de fazer o que for preciso para te alcançar, de te alcançar
Senhor. Oh, aleluia. Leva-nos, Senhor. Que possamos rasgar o nosso coração. Porque não temos mais para onde ir. A multidão das circunstâncias tentam nos impedir, nos paralisar, dificultar a nossa chegada até Ele, mas Ele está aqui. Ele está passando por aqui. Então faça o que for preciso, mas chame por Ele. Mostre, apresente o teu coração a Ele. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do teu olhar. Precisamos do teu olhar como Bartimeu precisou. Precisamos que o Senhor nos perceba como a mulher de fluxo de sangue que tocou em ti. Precisamos que o teu olhar nos note em cima de uma figueira brava, como o Senhor olhou para Zaqueu. E que só por conta deste olhar se desprendeu de tudo, se arrependeu de tudo por ti. Só precisamos desse olhar, daquele olhar de amor que nos tirou do lodo do pecado, que tirou das terras de iniquidade e que nos colocou em um outro lugar para sermos cuidados, para sermos restaurados. Olhe para nós, Senhor. Completa a sua obra em nós. Completa a sua obra em nós. Sabe, querida, o Senhor não te chamou para ficar parado. O Senhor não te chamou para ficar fugindo. O Senhor não te chamou para ficar atrás. O Senhor tem algo grande a fazer. Não tenha medo. Não tenha medo do olhar do Senhor, porque Ele te encontra. Onde quer que você esteja, Ele te alcança. E Ele vai te trazer para perto em nome de Jesus. Porque existem pessoas que estão esperando por você. Existem pessoas que estão esperando pelo manifestar dos filhos. E o que nós precisamos aprender, o
que nós precisamos compreender é que o Senhor nos fez filhos por Jesus, em Jesus. E é do nosso manifestar, é do nosso posicionamento que o mundo precisa, como foi dito há alguns dias. Então só faz, deixa que essa obra seja completa. Não retenham o que o Senhor quer fazer, mas e o que vão pensar de mim? O que a minha família vai achar? Não vão compreender. E já te compreenderam até hoje. Por que agora você está preocupado? Você não depende de nenhum deles. Você depende dele. Do teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador, que quer transformar a tua vida de uma maneira sobrenatural. Ah, Senhor. Sopra, Senhor. Flui neste lugar. Flui neste lugar. Santo Deus, Santo Deus. Santo Deus. Amado Jesus, aqui. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos da entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem. Senhor, não tenho outro bem, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem, Senhor. Não importa, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Nos entregamos a ti, Senhor, com tudo que temos. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos na entrada de Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além
Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, como eu te quero, eu te adoro. Eu não tenho outro bem, não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem, não tenho outro bem, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Glórias a ti, Pai. Tu és o nosso bem maior, Senhor. Santo teu nome, Senhor. A ti seja o nosso louvor todos os Oh, dias. aleluia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Obrigada, Senhor. Graças te damos, graças te damos. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Glórias Aplauda, exalte, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Crianças, pastor Elisângela, se posicionem aqui para orarmos. Cadê o? Tá faltando mais um. Vamos. Estenda sua mão para cá. Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Agora queremos apresentar, Senhor, todas as crianças. Também juntamente, Senhor, a pastora Elisângela que estará ministrando a vida destas crianças. Que eles cresçam em sabedoria, entendimento, conhecimento, que a sua graça e a sua glória sejam presentes. Mas, Pai, desde já te pedimos, guarda-as, livra-as de todo mal, de todo, Senhor, olhar, de todo pensamento e de todo e qualquer, Senhor, pessoas com má intenções, ó Senhor. Que o Senhor as livre, Pai, e dê, Senhor querido, para elas o escape, o livramento e a certeza daquilo que o Senhor tem e que as suas promessas se cumpram de uma maneira sobrenatural. Somos gratos a Ti, consagramos agora este período, este momento diante do Seu altar, que elas, Pai, aprendam, cresçam, se desenvolvam e sejam aquilo que o Senhor preparou para a vida delas neste tempo, e através delas muitas outras crianças estejam, Senhor, se convertendo e indo aos Teus pés para a glória do Seu nome. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Graças a Deus, Senhor Jesus, a todos. Amém, irmãos. Amém. Glória. Aleluia. Parece que foi um amém aí para dentro, né? Ferrou. Aleluia. Abramos nossas Bíblias do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. As outras vezes eu fiz uma leitura extensa, né? Agora dessa vez vão ser 2 versículos e nós já vamos entender. Espero que tenha sido um tempo de grande bênção e grande refrigério lá ontem, né? Não pude estar, mas glória a Deus, mais uma etapa foi concluída, ou glória, né? Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52.
Todos encontraram? Eu vou ler na tradução King James, mas acredito que não vai mudar muito. Eu fui olhar algumas, é uma palavra ou outra, mas não muda nenhum tipo de sentido. Diz assim a palavra do Senhor: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe um cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Feche os teus olhos, você que pode. Pai, graças te damos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, Senhor. Gratos pelo seu senhorio, gratos pela sua graça, gratos pela sua glória. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos ordenado e tem nos dito aquilo que temos que fazer e como fazer. E mesmo diante das mais variadas situações, o Senhor tem nos apresentado todo o caminho. Nós somos gratos. Leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, que nenhuma palavra seja roubada, e assim, Senhor, como a tua serva orou, nós te clamamos novamente. Envia, Senhor, arcanjos com espadas de fogo desembainhadas, quebrando, cancelando, anulando e desfazendo todo o mal agora, que todo tipo de investida do inimigo seja por terra agora, em nome de Jesus. Cancelado e anulado está toda a ação do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando estava orando, eu tinha acabado de preparar o devocional e eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco em relação à continuidade deste mês? Muitas vezes nós queremos inventar muitas coisas, né? Até queremos sugerir diante de Deus outras coisas. E o Senhor, ele foi muito claro comigo. Ele falou assim: leia isso. Quantas vezes nós já não ministramos e ouvimos principalmente esta palavra? E aí o Senhor falou: preste bem atenção somente nestes 2 versículos, porque aqui tem algo muito mais profundo que eu preciso mostrar. E eu falei: amém, Senhor. Então, eu quero colocar um tema para esta pregação, e o tema é: a visão dada por Jesus nos ensina o caminho e nos faz enxergar propósitos. Como assim? Qual foi a pergunta de Jesus? Que queres que eu te faça? E esta é a pergunta para nós agora. Que queres que eu te faça? Responda aí para você. Mas se eu fosse você, deixaria para responder no final. Não responde agora não. Você vai falar por quê? Você vai entender. Porque todo este contexto, ele aconteceu aonde? Se você ler o contexto, né? Se você ler as primeiras partes da onde, como aconteceu deles chegarem a esta particularidade, chegarem a este cego, a este homem chamado Bartimeu, se vocês observarem, eles estavam aonde? Eles estavam, ou melhor, eles entraram em Jericó, Jesus e uma multidão, e quando eles estavam saindo de Jericó, ele estava ao caminho. E quando eles se depararam isso, entenda bem, era cego, mas a audição dele era proporcional à falta de visão que ele tinha. Então, a audição dele era muito grande. O que ele percebeu? Ele percebeu que vinha quem? Jesus. E quando ele percebeu isso, aí o Espírito Santo de Deus começou a falar algo. E eu falei assim: Senhor, é verdade. Quantas vezes não acontece isso, né? Nós estamos no caminho, e neste caminho aparecem pessoas de todas as maneiras, de todas as situações, com todas as circunstâncias,
e começam a falar, mas não conseguem enxergar aquilo que estão dizendo. Aí eu assim, é verdade. Mas nós reparamos nisso? Muitas vezes não. Nós não reparamos. E essas pessoas começam a vir, começam a gritar, começam a falar. Nós reparamos as pessoas que mandam elas calarem a boca, ficarem quietas, não chegar àquilo. Aí nós reparamos. Mas nós não reparamos dessas pessoas que estão ali com sussurros, ali gritando, querendo o quê? Querendo aquilo que já nos foi entregue. E este homem, ele fazia o quê? Ele estava o quê? No caminho, sentado, ele ouviu e ele começou a clamar. E aquelas pessoas começaram a fazer o quê? Shhh, calma, fica quieto, para com isso. Ele não vai te ouvir. Perceba isso agora, nesse momento. Quantas pessoas estão clamando no decorrer deste caminho que nós estamos? E nós não estamos ouvindo. Ou melhor, nós não estamos conseguindo observar o que está acontecendo e enxergar conforme tem que ser visto. Tudo por quê? Porque na verdade, quando nós estamos em um movimento, quando nós estamos fazendo algo, isso acaba se tornando quase que imperceptível, porque as pessoas não deixam nós vermos. E aí se discorre, né? Mas quem está no caminho, ele vai fazer algo para nos chamar a atenção. Pode ser o que for, ele vai nos chamar a atenção. Pode ser através de um gesto, através de um convite, pode ser através de uma palavra, pode ser alguma coisa, ele vai te chamar a atenção. E aquele homem, ele começou a falar algo, ele começou a gritar, ele começou a se manifestar, ou melhor, ele começou a falar, a dizer algo. Mas eu quero agora aqui colocar um ponto e vamos referenciar, vamos começar a olhar um pouco para nós, mas também olhando a vida das pessoas. Como no começo, no contexto, ele era conhecido? Bartimeu, filho de Timeu. Aí você começa a perceber algo, que daí o Espírito Santo de Deus ele começa a te levar a algo que muitas vezes a gente não percebe. Bar, filho, Timeu, nome próprio. Bar, Timeu. Como assim? Ele era filho porque era o Bar, né? Bar, Timeu, era filho. Não que tinha alguma referência àquilo que o pai fez. Você vai procurar e vão ter muitas pessoas falando de N situações ou coisas que Timeu era isso, Timeu era aquilo. Entenda bem. Fixe no nome. Bar, Timeu, filho de Timeu. Então ele era filho de uma pessoa e estava naquela condição. E o que o Espírito Santo de Deus começou a falar? Quantas vezes nós estamos diante de uma condição, ou vemos pessoas diante de condições, porque outras pessoas, ou os descendentes, ou os familiares, ou aquelas pessoas os colocaram naquela condição, e muitas vezes não é citado história, não é citado quem é, não é citado o que fez, mas foi colocado naquela situação. Por quê? Porque ele veio daquela linhagem, ele veio daquela descendência. Então aquele homem tinha algo para ser liberto, e não era simplesmente de uma cegueira, ele teria que ser liberto de uma descendência que ele carregava, e aquilo ele carregava uma maldição sobre a vida dele. Então quando ele estava naquele caminho, quando ele olhou e ele viu, ele teve que ter uma atitude, porque os outros estavam ou colocando em qual condição? Na condição que ele sempre viveu, na condição de escravidão, na condição de cegueira, na condição de você não tem voz, na condição de você não pode, na condição de você não vai sair dessa condição, você não vai sair dessa situação, você vai continuar sendo aquilo que as pessoas querem que sua família quis. Ele olhou aquilo e o que ele fez? Ele não aceitou, porque as pessoas sempre vão fazer o quê? Eles vão falar das suas limitações, mas nunca vão falar das suas aptidões. Elas nunca vão pegar e vão falar, ó, tá aqui ó, a mão,
mão para poder te impulsionar. Ele vai pegar, colocar a mão na sua cabeça para poder querer te afundar. Mas ele, percebendo que tinha algo ali, e algo espiritual começou a acontecer, mesmo ele não tendo um entendimento espiritual daquilo que era, mas se era alguém que tinha um dia, ou recebeu um dia uma palavra, ele reconheceu essa palavra. E quando ele reconheceu essa palavra, ele fez o quê? Opa, chegou o momento, é a minha oportunidade. Perceba bem, não é e nunca vai ser no momento mais tranquilo da nossa vida que nós vamos conseguir as coisas, ou que Deus vai mostrar, vai revelar, ou vai nos usar. Vai ser nos momentos de tribulação, nos momentos de luta, nos momentos onde nós vamos ter que nos esforçar ao extremo. Por quê? Quando nós nos esforçamos ao extremo, nós estamos falando: eu não aceito mais essa condição sobre a minha vida. E quando nós nos posicionamos, algo começa a acontecer. E aí nós vemos que o quê? Que a hora que ele se posicionou, algo praticamente abriu diante dele. Que o ouvido que outrora não estava ouvindo, os olhos que outrora não estavam vendo, a mente que outrora não estava focada, não estava direcionada para aquilo, começou a ter. Começou a exercer algo que nem mesmo as pessoas que estavam do lado estavam esperando. Sabe por quê? Porque Jesus, ele faz dessa maneira. Ele não faz no tempo, ele não faz na hora, ele não faz no jeito e ele não faz conforme a pessoa quer. Ele faz do jeito dele, mas a partir do momento que a pessoa ela quer que seja feito. Então, quando ele quis, aquilo aconteceu. E quando ele se posicionou, olha que interessante, né? Ele se posicionou. A pergunta, a gente pode olhar assim: teve algo que acabou mexendo dentro dele. Mas, antes disso, eu quero te perguntar algo. Você conseguiu observar nessa passagem que ele não respondeu daquilo que ele precisava, mas aquilo que ele necessitava ser liberto? Ele não estava preocupado, ele podia pedir qualquer coisa, não é? Ele podia pedir qualquer, porque independente de ser cego ou não, e cego naquele momento ou naquela época, era uma pessoa que era jogada de lado, não tinha nada para ele fazer. Ou melhor, não davam a condição de ele se expressar como realmente ele era. Não diz que ele era uma pessoa inculta. Não diz que ele era uma pessoa que não tinha dons, talentos. Diz somente que ele era cego. Mas a resposta dele, é isso que eu quero que você observe antes da pergunta. A resposta dele estava condicionada com aquilo que estava dentro dele. Não aquilo que ele queria, mas aquilo que estava para suprir a necessidade dele. Então, observe bem, ele não respondeu por impulso daquilo que ele precisava, mas sim, ele respirou e falou, se expressou daquilo que realmente ele via como uma libertação que ia quebrar, tirar ele de uma escravidão. Então, quando nós respondemos, ou quando nós temos que responder, ou quando nós temos que falar, que não seja por impulso, seja pela consciência daquilo que está dentro, para também não acontecer aquele negócio, né? A gente pede, a gente chega, a gente fala, mas era necessário? Não, era a nossa vontade, é diferente. E muitas situações, ou muitos processos na nossa vida são necessários para que haja um crescimento na nossa vida, para nós não ficarmos mais presos àquela circunstância ou àquela situação. Então,
pegando agora esta resposta, aí vem a pergunta, não é? Já falamos? O que queres que eu te faça? Por isso que eu falei, não responda no começo. Porque muitas vezes Deus, Ele está fazendo nós processarmos algumas coisas aqui, e a nossa mente sabe onde está? A nossa mente muitas vezes está naquilo que a gente quer, e não naquilo que Deus está querendo para nós neste momento. Quantas pessoas vocês conhecem, ou nós conhecemos, que nós estávamos ali servindo, buscando, orando, e a pessoa orando por um carro, deu um carro, cadê a pessoa? Sumiu. Por quê? Porque a segurança dela, ou melhor, a necessidade dela, não era um meio de transporte. A necessidade dela era outra coisa que ela queria suprir com aquilo, e aquilo só foi um meio para ela sair do propósito e do caminho que o Senhor estabeleceu. Então, cuidado. A pergunta foi feita, mas cuidado com a resposta que tem que ser dada. Como já aconteceu aqui muitas vezes, né? A gente pega, acontece uma mudança na nossa mente, vem, eu vou ter que me posicionar desse jeito. Para. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Você vai ter certeza que aquela não vai ser a resposta. Porque na hora que você falar, a sua boca vai travar. E na hora que você não quiser falar, a sua boca vai abrir. Porque você vai ter certeza daquilo que o Senhor quer. Então, quando Ele faz a pergunta, ou seja, quando a palavra é liberada e há uma conexão com aquilo que nós necessitamos, começa a acontecer algo diferente, não começa? Sabe por quê? Porque bate uma alegria diferente. Você começa a ver coisas diferentes acontecendo. Você começa a ver coisas sobrenaturais acontecendo. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Será aquele dia que parece que jogaram um caminhão nas suas costas e você está ali carregando? Parece que aquele dia está muito cansativo. Mas quando você está diante daquilo que o Senhor Ele quer, a hora que você faz aquilo que Ele te ordenou e só responde aquilo que Ele te mandou, da mesma maneira que veio aquele peso ele é retirado. Por quê? Porque o renovo do Senhor, ele acontece dessa maneira. Ele não acontece de qualquer modo. Ele acontece quando há uma resposta nossa no lugar da obediência e aonde o Senhor quer que nós estejamos e o que Ele quer que nós falemos. Quando nós nos posicionamos desta maneira, ou quando nós observamos isso, até então, você pode perceber que a gente não falou nada de visão ainda, né? Olha que tremendo. Por quê? Porque não é a visão que atrapalhava o homem. Era a decisão dele interna do que ele teria que fazer. Então, é aqui dentro, primeiro, para que depois exteriorize tudo aquilo que Deus está querendo. Então, conforme a palavra veio, conforme ela foi liberada, qual foi a resposta do cego ou de Bartimeu? Cadê? Rabone, que eu volte a enxergar, não é isso? Que eu volte a enxergar. Vou falar de novo. Que eu volte a enxergar. Nesta tradução, automaticamente, sem nenhum tipo de exegese, hermenêutica ou qualquer outro tipo de busca de estudos, o que ele está dizendo? Que um dia ele chegou. Mas ele estava falando somente de algo natural? Não. Tinha algo espiritual nisso. Sabe por quê? Porque assim, não estava condicionada a simplesmente uma resposta dele ou aquilo que ele queria de Jesus. Estava
em relação àquilo que Jesus ia falar posteriormente, naquilo que ele estava baseado agora. O que era? Jesus, ele libera a palavra, Jesus ele fala da palavra, e o que Jesus fala depois do posicionamento e depois da resposta do cego, Bartimeu? O que ele fala? Vai, a tua fé te salvou. Peraí. Não falou seja curado? Não falou veja? Não falou olha, os seus olhos vão abrir? Não pegou barriga, tacou no olho para poder enxergar? Não. O que fez? Vai, a tua fé te salvou. O que ele fez? Ele fez que aquele homem que estava adormecido na fé, aquele homem que estava sem esperança, aquele homem que tinha passado um tempo nesta cegueira física e espiritual, voltasse novamente a ter fé e começasse a fazer aquilo que o Senhor o ordenou desde lá do início. Você está entendendo? Porque filho de Timeu tinha algo vinculado. Ele era filho e ele sabia qual seria o posicionamento e o que ele teria que fazer. Então o posicionamento dele foi o que definiu dele voltar a fazer aquilo que o Senhor o chamou a fazer desde o início. Muitas vezes, no decorrer da nossa caminhada, podemos acontecer e ser um Bartimeu. Um Bartimeu como? Quando nós nos posicionamos em lugares errados, quando nós pensamos em lugares errados, quando nós queremos estar em lugares errados, quando nós queremos fazer as coisas erradas, quando nós acreditamos que determinada coisa vai chegar para determinado fim, e quando nós saímos do lugar da obediência para ir para o lugar da desobediência e querer fazer aquilo que nós achamos e não aquilo que Deus quer, podemos muitas vezes nos encontrar como Bartimeu, com a nossa visão totalmente fechada para as coisas que Deus está nos apresentando e para aquilo que o Senhor tem. Mas daí chega Jesus, aleluia. Chegou Jesus, tudo muda. Mas quando Jesus chega, entenda, Ele muda a nossa história a partir do momento da resposta exata que nós damos para Ele. Qual foi a resposta dele? Que eu volte a enxergar. E ele falou, então vai, eu ativo novamente a sua fé no sobrenatural, e tudo que estava impedindo, começa a ser retirado, para que a sua visão seja ampliada, e você comece a fazer tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E quando ele faz isso, olha que tremendo que acontece, ele fala assim, olha, eu estou te dando a condição agora de você fazer mais uma escolha. A sua decisão é o que vai definir agora também o seu próximo passo. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, que após a palavra, não descreve, que após ele voltar a enxergar, o que ele faz? Lá no finalzinho do versículo ele fala o quê? Passou a seguir a Jesus pelo caminho. Você está entendendo que não é só receber aquilo que Deus quer, não é só Deus ativar a fé, não é só Deus te mostrar aquilo que Ele tem e te entregar tudo que Ele tem, mas sim continuar através de tudo que Ele te deu, de todos os dons, talentos, habilidades, todo tipo de recurso, e você chegar e falar assim, ótimo, obrigado, mas eu não volto para aquele lugar, eu não volto para aquelas pessoas, eu não me submeto àquelas circunstâncias, eu não vou para aquelas situações, eu quero continuar caminhando com Jesus e fazer aquilo que Ele me ensinou. Quando nós nos submetemos à vontade dEle, Ele começa a nos orientar e nos mostrar aquilo que nós temos que fazer. Porque é muito fácil hoje chegar e falar assim, não, eu não vou fazer isso só para não desagradar fulano de tal. Entenda bem, se você está desagradando a Deus para agradar uma pessoa, você está fora daquilo que Jesus está ensinando. Ou seja, você está ali crucificando Jesus de novo. Então compreenda bem, independente de quem for, Jesus não veio para trazer paz, Ele veio para trazer espada.
O que é? Ele veio para trazer a divisão de quem é do mundo e de quem é e vive as coisas dele. Ou seja, ser santo, estar se santificando a cada dia é se separar, estar nesta terra, mas ser separado para fazer as coisas que o Senhor assim estabeleceu. Entenda, nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos mais a ele. Então, não adianta querer se submeter às coisas desta terra, você submete às coisas do reino. E quando o reino ele está estabelecido, aquilo que está em sua volta se submete às ordens de Deus e não às ordens desta terra. É aquele negócio lá, você chega, tem uma pessoa lá, confusão, está tendo aquela confusão, na mesma hora você está ali, você já sabe, como servo, aquele que já é inteligente, hábil na palavra, você chegou lá, você está indo ao caminho daquilo ali, na hora você já está repreendendo aquele espírito de confusão, voz baixinha, sem ninguém perceber, e a hora que você chega no lugar, a hora que você chega perto daquilo ali, tudo aquilo ali foi desfeito. Por quê? Porque era algo espiritual, e a partir do momento que o reino ele é estabelecido, tudo é transformado. Vão ter pessoas querendo impedir, vão ter pessoas falando, vão ter pessoas querendo abafar todas as coisas, vão ter pessoas querendo colocar as mãos naquilo que Deus ele te deu. Lógico, sempre vão ter estes. Por quê? Porque eles não conseguem ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eles nunca vão fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então eles tentam te impedir de todas as maneiras para que você não cresça e para que você não faça aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Então quando você faz e se posiciona, eles têm que ouvir, eles têm que ver, eles têm que contemplar tudo aquilo e ainda ficar olhando você no caminho e falando: ih, não é que ele continuou mesmo? Não é que ele está lá mesmo, está até lá do lado de Jesus, do lado dos discípulos? Está lá junto? Por quê? Porque, entenda, quando nós decidimos seguir Jesus, quando ele decidiu seguir Jesus, ele definiu a rota, ele definiu o caminho, ele estabeleceu um propósito para poder chegar no destino que Deus estabeleceu para ele. Ele não ficou à mercê de nenhuma situação e de nenhuma circunstância. Ele fez aquilo que o Senhor chamou e aquilo que o Senhor o ordenou a fazer. Por isso, nessa noite, Jesus nos encoraja a ser aquilo que Ele nos chamou, a ver com os olhos dele e não ficar preso a nada daquilo que nos falam, nos condicionam e nos mostram, mas começar a fazer o quê? Enxergar conforme a sua ótica. Se nós fizermos isso, tudo vai começar a ser transformado de uma maneira sobrenatural. E por que disse ótica? Porque muitas vezes a visão que Jesus tem de determinadas situações não são a nossa visão, ou muito menos aquilo que as pessoas estão dizendo. Mas quando nós enxergamos com os olhos dele, tudo é transformado. Bartimeu, ele recuperou a visão, mas não foi qualquer visão que ele recuperou. Ele teve o entendimento daquilo que ele tinha que fazer e para onde ele tinha que ir a partir daquele momento. E o Senhor ele nos chama para isso. Ele nos chama com esse propósito neste dia. Ele chama com este propósito ainda. Faltam ainda, vamos lá, poucos dias para terminar setembro. Deus falou que setembro seria um mês diferente, né? Está sendo sobrenatural setembro. Está sendo algo grandioso. Por quê? Porque é um mês que, diante de todas as batalhas, todas as lutas, todas as circunstâncias, nós estamos vendo uma a uma, gigante por gigante cair, muralha por muralha ser destruída. Nós estamos vendo mares sendo abertos. Nós estamos contemplando coisas que nós muitas vezes nem enxergávamos que poderíamos. O Senhor está nos mostrando, está nos levando a viver um sobrenatural tão grande que ainda, compreenda bem, não terminou. Não terminou. Aleluia. Então continue, persevere, continue. Nós temos um propósito, né? Pelo menos 3 dias de jejum na semana. Continue, ore, busque, mas não faça nada daquilo que você quer. Faça aquilo que o Senhor te chamou.
Não faça no tempo que as pessoas querem, faça no tempo que o Senhor te ordenou. Porque muitas vezes nós queremos colocar ou carregar o jugo de pessoas e não carregar o jugo de Jesus. Nós queremos carregar o peso das pessoas e não o peso, ou seja, o fardo que Jesus nos deu. Então, em nome de Jesus, nesta noite, livre-se de tudo isso. E como Jesus disse, assim seja liberada esta palavra. Vai, a tua fé te salvou. Permita o Senhor ativar a sua fé nesse sobrenatural. E você vai olhar, não tinha como, Senhor. Agora tem. Seus olhos foram abertos. E sua fé foi ativada neste sobrenatural. Permita o Senhor te levar a este nível de profundidade que Ele tem para você. Muitas vezes nós estamos numa parte que até parece funda, mas Ele vai falar assim: você acha que está bom? Então, se prepara para a hora que você mergulhar. Se prepare, porque a hora que você mergulhar, é Ele que vai te conduzir para o lugar que Ele quiser e da maneira que Ele quiser. Porque não vai ter palavras, não vão ter pessoas, não vão ter olhares, não vão ter nenhum tipo de intenções. Tudo será para a glória de Deus manifesta. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia, Santo, 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 glórias a Ti. Santo Tu és. Estamos diante de uma geração que eles preferem, ou muitas vezes almejam, ter tantas coisas, fazer tantas coisas, querer tantas coisas, que esqueceram de viver a profundidade do reino, viver a presença, viver este avivamento que ali foi proposto, que os discípulos ali viveram e estavam ali cada vez mais se alimentando e vivendo. Depois ali do dia de Pentecostes, depois que Jesus ali se acendeu, que seja esse o tempo, um tempo de um avivamento pleno, um tempo de um reavivamento, um tempo onde a presença de Deus ela vai ser tão marcante, onde a presença de Deus vai ser tão absoluta, onde a presença de Deus vai ser tão magnífica, que só o fato de você pensar, você vai ver a glória de Deus revelada. Oh, Santo, obrigado, Jesus. Obrigado por nos levar a esta profundidade, porque eu creio que sobre este tempo, Senhor, e sobre esta palavra, esta fé está sendo ativada no sobrenatural na vida de cada um dos teus filhos. Santo, 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 Santo. Tem algo, Pai, acontecendo neste dia de tão grandioso. Parece até uma troca. Parece uma mudança, uma transformação tão real, tão palpável, que estamos à mercê agora de vivenciar, de colher, de desfrutar e de mergulhar em tudo aquilo que o Senhor preparou, em tudo aquilo que o Senhor assim disse para nós que faria. E somos gratos a Ti, Jesus. Gratos. Porque se o Senhor tem nos mostrado e feito nós enxergarmos e vermos isso, até nos deu sonhos, é porque esses dias estão ou são breves. Então que assim seja. Que toda dúvida seja por terra, que toda murmuração seja lançada fora, que toda incredulidade seja arrancada agora, Pai, dos corações, e que tudo aquilo que foi prometido, dito e falado venha à existência. Que esta ativação que o Senhor mostra agora, e não é ativação porque alguém está orando, é uma ativação que está vindo do Seu trono sobre as nossas vidas nesta hora. Oh, chega.
possamos receber agora esta fé, Senhor, de viver a vida de Jesus, de viver na dependência total do Espírito Santo, de viver através desta palavra numa dimensão tal que todos fiquem surpresos, assustados e assombrados, tamanha manifestação do seu poder e do seu sobrenatural que o Senhor está mostrando agora, que o Senhor está colocando vestes novas. Oh, essas vestes novas estão vindo para poder arrancar tudo aquilo que foi rasgado, toda aquela confiança que foi retirada, tudo aquilo que foi ruído, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi ministrado, tudo aquilo que foi colocado, todas as palavras que foram jogadas. Vestes novas para uma fé renovada e restaurada, para uma fé ativada no sobrenatural, uma visão, uma visão que começa a dimensionar a ótica do Senhor em relação a tudo o que temos que fazer, como fazer e para quem fazer. Uma visão ampliada de tal maneira que vamos parar de limitar a um pedaço ou a um cômodo ou a um muro e vamos começar a contemplar o novo horizonte que o Senhor coloca. Oh, aleluia, santo, santo, santo. O Senhor disse que a audição ela foi apurada, mas agora esta audição ela tem que permitir com que a visão seja ativada, porque aleluia, santo, 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 porque através disso a palavra profética ela brotará de tal maneira que nada mais encontrará impedimento ou barreira, mas tudo se manifestará para que a glória do Senhor seja revelada. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Chegou um novo tempo. Chegou uma nova estação. Chegaram novas palavras vindas frescas diretamente do trono, trazendo a revelação daquilo que você pediu para Deus. Então receba em nome de Jesus. E Deus ele fala para você especificamente para um nome. Não se sinta incapaz daquilo que eu já te capacitei. Só faça aquilo que eu estou te mandando e ordenando, para que minha glória seja revelada da maneira que eu quero te usar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela essa ativação desta fé no sobrenatural e a abertura, Senhor, dos nossos olhos e a ampliação da nossa visão. Obrigado, Senhor, porque os nossos ouvidos estão liberados e agora os nossos olhos também. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que vocês dimensionem o que aconteceu aqui nessa noite. Eu estou tentando pegar a proporção ainda, não consegui chegar lá. Estou tentando ir lá.
parecia que algumas pessoas chegaram muito limitadas e achando que Deus só tinha aquilo. E Deus falou assim, em um momento Ele liberou a nossa visão e hoje Ele libera a nossa visão. Nós temos que enxergar, não limitado a pensamentos, mas sim impulsionado pela fé. E eu ainda vou um pouquinho além. Deus falou para algumas pessoas fazerem algo, você ficou com medo. Deus está falando, e aí? Quando você vai fazer? Só faz e crê. Amém? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou aqui, meu corpo inteiro parece estar pegando fogo, tudo derretendo aqui. Então, receba em nome de Jesus. Que Deus disse, que Deus preparou para você e para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos já agradecer ao Senhor. Alguém quer dar algum testemunho, falar algo antes de nós encerrarmos? Amém? Alguém? Alguém? Não? Não, amém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Deixe para o nosso culto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Continuar orando pela vida dos nossos irmãos. Continuar para que aqueles que não puderem estar estejam no próximo culto. E que aquelas pessoas que necessitam de algo, que independente se for um ou dois, que nós estejamos essa semana na casa deles, se o Senhor permitir, orando pela vida deles. Porque muitas vezes é esse o tempo. É o tempo de ir, é o tempo de fazer, é o tempo de realizar. Ah, mas eu tenho tantas coisas. Então, por isso que Deus nos chamou, por causa das tantas coisas que nós temos. Entenda, Ele não falou para você todos os dias, Ele falou para você ir um dia só, mais nada. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua plenitude. Consagramos todos os dízimos, ofertas, sementes que foram depositadas no seu altar. Que seja para uso exclusivo da sua obra. E nesta hora eu te peço, encaminha-nos para o lugar que o Senhor quer e que o Senhor tem preparado para nós. Ainda que temos orado, porque quando nós estamos territorialmente em um lugar, nós oramos. Oramos pelos nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, de trás. Oramos pelos nossos vizinhos em toda essa circunvizinhança. Porque estamos territorialmente aqui neste lugar, Pai. Nós oramos e intercedemos. Mas nós queremos ver eles sendo curados, libertos, restaurados e salvos para a glória do seu nome. Independente do lugar onde nós estivermos, sabemos que esta presença estará. Então, direciona-nos e fale o que nós temos que fazer para nós fazermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste tempo. Faltam ainda alguns dias para finalizarmos setembro. E o Senhor nos deu uma palavra para este mês e nós estamos vendo que até hoje, dia 21 de setembro, o Senhor cumpriu e fez com que coisas grandiosas e maravilhosas acontecessem. E é por isso, Senhor, que somos gratos. Mas ainda tem o decorrer do mês. Ainda tem, Senhor, até o último dia. E como o Senhor disse, nós só somos gratos. Porque particularmente nós chegamos no quê? Aos 2/3 deste mês. Ainda falta mais 1/3, Senhor. Então, tem muitas coisas para serem reveladas, manifestas, entregues e acontecerem. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos, por isso consagramos todos esses dízimos e ofertas a Ti, para que possamos ter um entendimento correto do que o Senhor nos ordenou e do que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado. Agora despede-nos debaixo da Tua paz, do Teu amor, da Tua proteção.
Continue, Senhor, guardando as nossas crianças e protegendo-as. Continue fazendo com que a mente delas sejam levadas cativas ao conhecimento de Cristo em cada momento, independente, Senhor, de vídeos que elas estão assistindo, de séries que elas estão vendo, de coisas que estão lendo na escola. Livra-as de todo mal em nome de Jesus, para que elas cresçam com uma mente sadia e no momento oportuno elas escolham te servir, escolham, Senhor, conscientemente renunciar às coisas deste mundo para poder viver para Ti, em nome de Jesus. Somos gratos, Pai. Coloca nos batedores para guardar agora o nosso retorno para os nossos lares. Proteja-nos, que seja, Senhor, o restante agora, Pai, de domingo, e que seja um dia completamente, Senhor, ou melhor, uma semana, o restante de um mês abençoado para louvor da Sua glória, porque, Senhor querido, foi liberado uma palavra, e sobre esta palavra nós estamos caminhando e nós veremos coisas grandiosas acontecerem. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus.